rapaz, Senhor, primeira força. Amém. Pessoal, em relação a isso, a gente tem que ter uma visão bem conclusiva nessa questão. Porque até hoje, isso aqui no debate, o Felipe Pitcher, como estava acompanhando no YouTube um vídeo dublado, tinha 2 horas e meia, e o camarada estava falando sobre a questão do homossexual. E no final do vídeo falou o seguinte: isso foi, nós também levantamos um debate e não chegou a nenhuma conclusão. Porque não se sabe a etiologia da causa. Etiologia é causa. Você sabe a origem dela. Ninguém sabe como ela surgiu, o homossexualismo. Agora, há uma certa anomalia. No caso de estar primeiro de sexo sistemático, que há que chamar o hemafroditismo. De 3 tipos de hemafroditismo. O pseudo-hemafroditismo feminino e masculino e o hemafroditismo verdadeiro. Esse hemafroditismo verdadeiro, as pessoas, por pensar lá, mas na verdade é humano, o que acontece? O indivíduo é com 2 sexos perfeitamente. O homem, com seu corpo normal, tendo o saco escrotal, todo mundo sabe que é isso, né? E a mulher tendo os ovários também, e tendo também aquela parte, tudo, perfeitamente. E outra coisa, o hemafroditismo verdadeiro, apresenta isso. Agora é o seguinte: como é que você vai definir se a pessoa é homem ou é mulher? Aí você vai. Agora o pseudo-hemafroditismo significa falso, não é isso? Esse pseudo-hemafroditismo acontece em pessoas, exemplo, um exemplo bem claro. Lady Gaga, quem não conhece Lady Gaga, está na mídia dizendo que Lady Gaga hoje ela é hermafrodita. Chegou um ponto que ela manifestou online e falou assim, público assim, olha, é hermafrodita. Ela falou, eu tenho um pênis apropriado. Ela declarou isso. Agora, como é que a pessoa vai saber se é um indivíduo é homem ou é mulher? Na mulher fica mais fácil de saber se é homem ou se é mulher. Exemplo, os médicos, quando vão examinar isso, eles olham primeiro internamente, ovos internos. Esses ovos internos vai constar o que? Útero, é outro? Mulher. Entendeu? Olha essa questão dos ovos internos. Aí vai saber que ela é mulher. Ah, mas de um outro sexo, se for pseudo, um é reprodutivo, o outro não. Porque no pseudo, um é atrofiado e o outro não tem como. No pseudo. Já no verdadeiro, não, os dois assim como. Como é que você vai saber se é homem ou se é mulher? Também nos ovos. Tá? Coisas, porém, fica anomalia. E ordem cromossômica diz para isso? Não. Normal. Não há anomalia, na verdade, no desenvolvimento do ser. Mas não há ordem cromossômica para isso. Agora, a questão de um homem nascer como um homem e depois virar um homossexual, a ordem cromossômica dele é X, e agora é claro que existe XX e Y, é para homem. Aí o homem tem a questão pesos mais elevados, Mas não tem e tá? Tudo isso em biologia. Nós temos uma síndrome aí nesse caso. Que é uma anomalia devido ao ordem Mulher também. Não é isso? Você tem essa questão da operação. Agora, o seguinte, é relevante ressaltar uma coisa. E a questão, até hoje em debate, a questão de homossexual, ela é o fator mais importante, é o fator ambiental e o fator que não é genético, a pessoa simplesmente, a maioria dos 90% dos homossexuais simplesmente foram abusados quando era criança. Ou brincadeira com outro menino, é abusado com outro menino, aí tá o gosto todo certo. Desenvolvimento até 5 anos de idade. Tem que ter cuidado, né? Você tem essa questão aí. Então a criancinha, ela gostou lá no jogo lá, né? Entendeu? Outra questão. É o fator ambiental que ele está. Exemplo, agora é o seguinte. Olha só na questão da família. A família é muito importante para a questão do homossexual. E olha só, estou dizendo aqui, veja bem que eu não estou querendo transpor isso para vocês, que isso é verídico. Mas isso é comprovado pelos psicólogos, convenção dos psicólogos, afirmaram que quando você tem uma família e quando você não tem o pai nessa família, o pai não tem uma participação ativa e não tem uma participação ativa, a probabilidade de a criança ter um efeminado é 99%. Quando a criança não tem um pai e o pai não tem uma influência ativa no filho, não pode ser efeminado. Agora, se o pai estiver nessa ação, o pai pode ser efeminado. Era isso que eu estava começando, sabe por quê? Porque assim, creio eu sim que o diabo, por exemplo, depois do cara de moço, o diabo vai lá e
É nessas questões, porque assim, se uma criança for criada no mato, ela vai, assim, desculpa a expressão, vai ser do mato. Ela vai ser ali, ela não vai ter hábitos como nós temos, entendeu? Então, é uma questão assim mesmo, como você tocou, de convívio. Então, assim, era isso que eu queria chegar, porque a gente tem que saber tratar com isso, porque muito é questão de Psicológico. É como uma doença mesmo, é isso? Uma doença. Uma doença. É doença mesmo. Mas uma doença. Doença psicológica. Mesmo uma doença psicológica. Entendeu? Outra coisa. Só relevante. Dá 3 minutos para concluir, você pode usar o texto bíblico, tá? Queria só deixar alguns versículos bíblicos para pessoas que... Alguns versículos bíblicos. Em Gênesis, Levítico capítulo 18, versículo 22, Deus fala bem assim: varão com varão não pode deitar, porque será abominação, como se fosse mulher. Levítico 18, versículo 22. Romanos capítulo 1, versículo 26, fala da questão lésbica. E versículo 26 fala da questão de homossexuais. É isso, ele está revertendo a natureza dos homossexuais, deixando mulher o natural da mulher o homem. E outro texto bíblico que, bem claro, eu queria deixar isso aqui, porque tem algumas pessoas, pode até entre nós, eu não sei, que acham que homossexual não tem probabilidade, não tem chance de convencer. Meus queridos, na Bíblia, tem um caso aqui na Bíblia, que um homossexual foi salvo. Vou provar para vocês. Aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, e ao versículo 11. Falei? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, versículo 9 até 1. Tá entendendo? 18, quanto? Depois a gente vai com... Primeiro Coríntios. 6, 9, Coríntios 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11. Questão de um efeminado. Vamos lá. Amém, irmão? Amém. Diz assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta. No versículo 10. Não errei. 2 pontos. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os Efeminados. grava bem essa palavra aí. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores. Herdarão o reino de Deus. Então, efeminado pode herdar o reino de Deus? Não. Está na Bíblia. Versículo 11. E é o que alguns têm. Acabou. Então, pronto. Houve caso de homossexual. Agora é o seguinte. Ó, eu não estou criticando. Eu vi um caso, na vida da verdade, um rapaz passou para a igreja de Adventista. Passou, eu não estou criticando a igreja de Adventista. Passou para a igreja de Adventista e falou assim: eu vi o programa. Pastor Leandro. Não, pastor Leandro, não. Professor Leandro. Estava falando lá, aula, eu com homossexual, com o papá. Entrei para a igreja. Sou batizado. Muitos anos de crente. Lê a Bíblia, tal, prega e tal. Porém, o seguinte, pastor, eu tenho vontade de me gostar de homem. Porém, eu escondo isso. Eu tento jogar isso na mão de Deus, mas eu não sei que está vontade. A segunda vez é convertido. Querido, biblicamente falando, a obra de Deus é do Deus é completa. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Deixa isso bem claro. Então a pessoa é salva. Rapaz, tá bom. Agora é claro que quando a pessoa, assim como um fumante, assim como uma pessoa que tem um tabaco, um uso do tabaco, essa pessoa, por ver o fumo, ele pode ser tentado. Agora, isso não significa que a pessoa vai ter chance ou vai ter uma opção daquilo ali. Então, uma coisa é outra e outra coisa é outra. Tá entendido? É isso que eu queria falar da igreja? Amém. Fica vermelho, Israel. Graças a Deus nós temos pessoas para fazer as perguntas e também pessoas para responder. Tanto dentro da ciência e também dentro da palavra de Deus. Amém. Você conhece ele é pessoa que estuda Bíblia, pessoa que estuda também esses assuntos aí. Então sabe. Eu quero, complementando a resposta da pergunta que Samuel fez, informar que esse Satanás, que até fogo do céu faz cair, e ele pode enganar até mesmo os escolhidos, ele tem capacidade também de tentar intervir, influenciar até mesmo na gestação de uma criança. Sem contar
metade dos pais dos filhos, ela é visitada até a terceira e quarta geração. E também, a influência, como eu disse, o diabo trabalha em 3 aspectos também. A influência maligna, na possessão maligna e também na... Deixa eu lembrar, Amém. alguém falou isso? A influência, a possessão e a opressão maligna. Então ele trabalha de todas as formas, mudando a verdade de Deus em mentira. E ele pode trabalhar nisso aí também, na gestação de uma mãe, para fazer com que o filho viva dessa forma, nasça dessa forma. Também, como foi falado aqui, somos produtos do meio em que vivemos, pode ser influenciado isso aí. Satanás está atrás de tudo isso para inverter a verdade de Deus. Jesus fala uma palavra interessante, nós podemos aplicá-la. Isso aqui. No princípio não foi assim. Deus criou homem e mulher. Então encerra-se aqui. Mas acontece tudo que acontece hoje em dia. Tem influência maligna, sim. A ciência pode tentar explicar de uma forma, de outra, mas tem influência maligna. Se houver, Ismael citou aqui um texto bíblico, alguns eram assim. Se eram assim, é porque mudou. Então há possibilidade, sim, do Evangelho de Jesus Cristo que transforma o homem. Mudar a prostituta, mudar o homossexual, fumante, drogado, é o Evangelho que nós pregamos. Ele continua sendo o Evangelho que Paulo dizia, eu sei em quem tenho Cristo. Amém. Certo? Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Foi útil a nossa escola dominical. Eu gostaria que vocês divulgassem lá onde vocês chegarem, que a escola dominical foi boa. Eu disse no princípio aqui que algumas pessoas sair da escola dominical para ir para esse lugar. Não. Nós não viemos para cá somente para um lazer, mas viemos para participar e foi proveitosa. Vocês podem dizer amém? Amém. Tem alguém que tem alguma coisa contrária de expressar? Vamos ver se nós temos coragem de expressar o sentimento. Ou só expressamos quando estamos em um pequeno grupo, em forma de murmuração. Exatamente. Faz que faz isso, amaldiçoa. Maldição. Outra coisa também é a lei da semeadura. Não errei, Galo. Paulo aos Galos. Tá querendo ser filmado. Se o homem semear, o homem vai ceifar. Vai tá na TV. Minha colega lá na escola, ela tá grávida. Aí, o bebê dela é homem. Ela fala, ai, filha, que mulher, não sei o quê. Tá vendo? Plantou a semente de bananeira com certeza na tampa. Aí minha colega Plantou um pé de coqueiro, vai nascer um coqueiro. Então, se você plantar, o que você semear, vai colher. Se você semear uma coisa de mandioca, não nasce uma raiz. Então, o que o homem semear, sem parar. Que Deus nos ajude, nos ajude. Amém. Eu gostaria que vocês, como jovens, colocassem em prática o que vocês sabem, viu? Para auxiliar outros, para ajudar outros. Ismael, Samuel, Daniel. Rafael. Aqui, ó. O irmão Lucimar colocando uma coisa interessante aqui, ó. Professor de escola dominical da Igual. E nós precisamos, vocês precisam. Tem muitos aqui que são capazes, têm talento. É dedicar-se às coisas de Deus. Tem muitos lá fora, os muçulmanos, eles dedicam ao Corão para estudar aquilo ali, para estudar a vida deles, para estudar tudo, para eles ensinarem. Nós também como jovens, vocês como jovens crentes, precisam dedicar-se a isso aí. Ah, pastor, eu não sei quase nada, mas aprende. O homem aprende com o homem. Certo? E a verdade é que se eu conheço a verdade, eu não posso querer só para mim omitir, não. Então, quando eu conheço, eu tenho que procurar passar. Com certeza. Quem quer só para si, não vai adiantar nada. Com certeza. Lá no cemitério, tem muitas pessoas com muitos talentos, tem muitos talentos enterrados ali, pessoas que poderiam ser isso, que era aquilo, fazer tantas coisas, poderiam ajudar, mas nós aguardaram para si, sepultaram por eles. Nós vamos colocar o que nós sabemos para ajudar, para ver a obra de Deus crescer, certo? E assim Deus vai nos abençoar. Muitas vezes, nós temos que ser privados de algumas coisas. Muitas vezes somos privados de algumas coisas para servir ao Senhor, né? Para ajudar, mas mesmo assim, vamos procurar.
tá mal de fome. estudasse mais, aprendesse mais, para ajudar o A glicose dele já tá baixa. Aqui tem intervalo para um